Eu não costumo muito trazer esses tópicos referentes às polêmicas ou debates que estão em alta na internet, mas esse aqui eu me senti um pouco à vontade também talvez numa obrigação de comentar sobre o assunto, né? Eu não gostaria de estar voltando pro canal depois dessa grande pausa que a gente teve aqui de atividade no canal, desse jeito, mas eu me senti à vontade, talvez pela primeira vez, de falar o que eu acho sobre tal determinado assunto na internet, desses assuntos polêmicos, que é a respeito sobre a lei FELCA, ou o correto, né, a lei ECA digital. Bom, recentemente, para você que está vivendo numa caverna, foi colocada em prática o que na ideia era para ser uma ideia ou uma medida de proteção de crianças e de menores de idade, dos inúmeros, vamos dizer assim, de uma maneira que o YouTube ele não acabe com o alcance ou alguma coisa assim do tipo. Vamos colocar as pessoas como predadores da internet. Que infelizmente essas pessoas estão cada vez mais comuns na internet, e falar isso é horrível, porque, cara, é uma situação tenebrosa que a gente está vivendo hoje em dia, né? E não só dos predadores, que essa lei visa proteger as crianças, também dos conteúdos sensíveis que podem gerar alguma sequela ou trauma psicológico dos pequenos, né? Bom, eu falei na ideia porque o porém dessa lei é que ela não tá dando muito certo, e pelo que eu tô vendo, essa lei tá sendo mais focando em coisas não tão úteis, não que mereciam tanta atenção como outras coisas, e tá sendo muito esquisito. Bom, antes de mais nada, eu tenho que vir aqui falar o óbvio, porque hoje em dia na internet você não pode, infelizmente, falar a sua opinião sem que antes botem rótulos escrotos na sua testa. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que esse vídeo não é de teor político e muito menos favorável a qualquer partido ou ideologia política, ok? E também falar o óbvio, que eu sou totalmente a favor e também que é de extrema urgência a criação de métodos funcionais para proteger os menores na internet, as crianças que também usam a internet hoje em dia, porque nunca foi tão comum a presença de menores em ambientes como a internet, num ambiente que, querendo ou não, pode ser extremamente prejudicial, como também benéfico. Também eu gostaria de falar que sim, eu acho muito memorável e bonito essa ideia dessa lei, do porquê ela foi pensada e criada, né? Mas que infelizmente me corta o coração ver que ela não está sendo usada para o que realmente ela leva o nome, né? Bom, antes aqui da gente ir realmente para minha ideia desse vídeo, eu vou dar um pequeno resumo de introdução sobre o que está acontecendo. Bom, a lei ECA digital foi criada após o influenciador Felca, eu odeio esse termo de influenciador, mas enfim, lançaram o vídeo sobre a adultização de menores de idade na internet, para fins de lucros, e com isso gerar um peso enorme em quem é usado para esses fins nesses vídeos, e tanto para quem está consumindo. E também no vídeo o Felca fala de como os comentários desses vídeos acabam virando uma espécie de campo minado, onde pessoas chegam a usar termos, gírias, letras, caracteres para... eu não sei como é que eu posso falar isso sem o YouTube ele capotar o vídeo. Bom, para jacarés encontrarem outros jacarés a fim de pegarem empresas. Expliquei bem, de forma bem idiota, mas acho que as pessoas entenderam, né? Bom, não preciso falar que o vídeo foi um fenômeno, gerou inúmeros debates na internet, e inclusive furando a bolha, chegando na rede nacional aberta, né? Então por isso que foi gerada e criada essa lei FELCA. Então, com a criação da ECA digital e a aplicação dela, acabou gerando também muito debate, talvez até muito mais debates do que deveria ter sido, e de uma maneira ruim do que esse debate foi gerado, do que era para ser um debate bom sobre como a lei pode dar frutos bons sem atrapalhar ninguém e só as pessoas de má fé que ficam fazendo maldades pela internet. Ela acabou gerando muito murmúrio de teor ruim de como ela está sendo, e infelizmente eu fui ver as paradas que estão circulando sobre essa lei e como ela está afetando até ambientes que eu também tenho
interação, né? Eu já vou falar aqui com vocês, já vou adiantar que é um jogo, né? Nenhum nicho retardado aí. Perdão, o termo retardado, mas é porque eu tô bem perdido também, sabe, bem esquisito, pra dizer a verdade. Eu não tenho nenhum termo claro pra falar de como eu tô me sentindo sobre essa lei e de como ela tá sendo tratada, né? E óbvio, caiu no colo do Felca, né? Porque ele que levou o rótulo de criador e, querendo ou não, ele tem uma culpa enorme de ter influenciado a criação dessa lei. Então ele acabou trazendo um vídeo meio de pronunciamento, meio resposta. Então eu fui ver esse vídeo e, querendo ou não, esse vídeo é o maior causador da minha vontade de fazer esse vídeo aqui no canal. Porque eu vi pontos que o Felca trouxe que, infelizmente, parece que ele só falou qualquer coisa. Alguém entregou um roteiro pronto a ele, que ele não analisou o que realmente a galera tava reclamando. Ele simplesmente falou assim, ó, quem não concorda com essa lei, desconfie. Tipo assim, dando a entender que quem não concorda com essa lei tem o caráter meio questionável. Então vamos aqui começar a analisar o vídeo do Felca, né, que já no começo ele fala que a lei não obriga o reconhecimento facial, como muitas pessoas estavam falando na internet, para poder acessar diversos conteúdos que estão soltos aí na web, e sim serão utilizados métodos e mecanismos confiáveis de verificação de idade. Bom, eu não preciso nem dizer que, além de ser falho, é extremamente prejudicial e talvez bem mal feito para essa lei, esses métodos que estão sendo feitos. Eu já vou falar aqui com vocês. Eu parei para pesquisar o que a galera estava fazendo para essa identificação de face, né? Essa reconhecimento facial. E eu vi que teve uma galera que estava usando os bonecos. Eu não sei que avatar que era aquele, eu não sei se era do Xbox, enfim. E realmente estava passando. Eu estava vendo recentemente também que aquela parada do chat do Roblox, né? Tinha criança que estava pintando a cara com um piloto preto, com hidrocor preto, e passando na verificação de imagem, o que claramente era uma criança, ou pior dos casos, né? Teve gente usando uma escova de dentes. Sim, eu não tô brincando e eu gostaria que eu estivesse brincando, mas não. Não, bom, a gente já começa a ver que realmente várias plataformas têm essa carência de efetividade nessa parada de reconhecimento facial. Você pode até falar, é só botar o CPFzinho e ok. Eu, pessoalmente, eu não gostaria que a minha face, por mais que eu sou uma pessoa, bem dizer, pública, né? Na internet, eu não gostaria de acessar de fazer uma biometria facial, sei lá, para entrar num site qualquer da internet. E também tem gente que fala assim, é só botar o CPFzinho. É muito diferente, porque isso pode aumentar vários e vários casos de vazamento de dados. Além do seu CPF vazar, vai vazar a tua cara. Ou seja, alguém pode fazer, sei lá, um empréstimo no teu nome. E, bom, para uma criança é extremamente... Eu não sei nem o que dizer, porque, tipo... Cara, para você que não sabe, existe vários e vários sites de geramento de CPF. Sim, existem sites que inventam um CPF do nada. Além da criança pode usar um documento dos pais, de algum familiar. Alguém de má fé pode falar assim, toma aqui, vai nesse site aqui, bota meu CPF lá e tá show. Bom, cara, é muito esquisito. É muito falha, né? Esses métodos de verificação de idade, de realmente um menor de idade estar tentando acessar aquele conteúdo ali, se realmente for com o destino de ser um conteúdo voltado para adultos, essas paradas assim mais pesadas, entende? É muito esquisito. Até mesmo o Felca, ele usa como argumento, né, o exemplo que um menor de idade poderia estar navegando pela internet sem querer cair num site de adultos, né, e que a única medida de proteção era um aviso perguntando se a pessoa é sim maior de idade, e que se a pessoa clicar, né, ou menor de idade no caso, como o Felca citou no exemplo dele, ele acessaria o conteúdo para adultos. Infelizmente a gente tem bastante sites que são assim, né, tipo, igual o Facebook antigamente,
Você pegava, por exemplo, infelizmente na época que eu criei meu Facebook eu tive que usar isso, que antigamente você não podia ter menos de 16 ou 18 anos para criar um Facebook, se eu não me engano. Ou seja, o que você fazia para entrar no Facebook sendo menor de idade? Colocava qualquer data de nascimento e funcionava. É nesse naipe aí, né? Cara, olhando esse argumento do Fel, que eu vou voltar a citar isso no vídeo, tá? Mas me leva a um único questionamento que, tipo assim, é uma coisa que eu penso há anos antes desse murmúrio todo. É sério que o governo ele tem que perder o tempo deles para criar leis para que o trabalho ou o dever dos pais que era fazer, o governo fazer? Sério, é muito escroto essa parada que, tipo assim, os pais eles não conseguem ver o que o filho tá vendo na internet. Porra, é só você pegar o caralho do telefone e ver o que o filho tá vendo. Não é difícil, tá ligado? Criando essa lei, né? Porque, basicamente, eles pegaram assim, pô, a gente tá tendo muito problema, né? Tava tendo esse problema gigante embaixo do nosso nariz e a gente tava vendo. Pô, como é que a gente pode acabar com esse problema, né? Aí alguém deve ter chegado, um velho de 70 anos aí, com todo respeito. Pô, por que a gente não proíbe as crianças de entrarem na internet, né? Boa, acabou o problema. E realmente não tá certo. Tipo assim, funciona. Se você não tiver internet, criança na internet, você não vai ter problema com predadores. Porra, mas é um pensamento de bosta, tá ligado? Cara, eu vi um exemplo no vídeo do Ramsés, né? Que eu achei muito bom e que, tipo assim... Muito bom, claro, no quesito de ser comparável ao que eu acabei de falar, né? Que ele falou, né? Como é que a gente vai acabar com o problema das piadinhas, vamos botar assim, das piadinhas sem graças com as mulheres na rua, ou com um cara que é muito insistente, a mais do ponto, né? Com as mulheres na rua. Ou você cria uma lei que você proíbe a mulher de sair na rua. Cara, é nesse naipe que tá essa lei. O segundo ponto que o Fielka toca no vídeo dele, né, é que é uma mentira que menores de idade agora não vão poder jogar o LoLzinho ou até mesmo um Brawl Stars, um Roblox da vida, né? E que sim, a lei proíbe o sistema de loot box. Bom, eu não preciso nem dizer que o que é proferido por ele é mentira, né? É só você olhar na Play Store, você abrir ou eu esqueci o nome da loja de aplicativos da Apple, mas é só você abrir lá que vai estar o Brawl Stars lá mais de 18 anos. Cara, é inacreditável como o Mario Kart e Brawl Stars agora são para maiores de idade. E eu vendo isso, eu falo assim, pô, Brawl Stars deve ter feito parceria com, sei lá, Mortal Kombat ou com The Boys, e que agora cada personagem, quando ele é eliminado da partida, ele se estoura todo e voa na tela, né, com toda a violência e sanguinolência do mundo. Não. Brawl Stars tá mais do que nunca, mais colorido e mais infantilizado do que nunca. Felka, desculpe falar, mas pra meio que se passar por bem moço e que na verdade ele é bonzinho de tudo, ele fala que essa nova lei, ele impede que o seu filho use o seu cartão de crédito. Ele até botar a notícia de fundo que o filho gastou 12 mil reais no cartão de crédito da mãe, não sei o que lá, que o seu filho acabe gastando tudo isso num joguinho que porque o mesmo estaria viciado no Brawl Stars, e que ele até comparou o Brawl Stars com um cassino e que talvez seria o tigrinho infantil. Caralho. Mano, tá de sacanagem, cara. Sério. Você comparar uma parada de um jogo, de um Brawl Stars, de um Mario Kart, de um Roblox, pra você que nunca viu... o Felka, ele bota como se fosse muito simples. É como se a criança, sei lá, tirasse uma foto do cartão de crédito e funcionasse, tá ligado? Não é bem assim. Pelo menos eu, em 2020, foi a primeira microtransação que eu fiz dentro do jogo. Do Brawl Stars. Na época, não foi nem cartão de crédito, foi com gift card. Cara, pra você fazer uma transação dentro do jogo, são muitos documentos que você tem que mandar. CPF, mano, na época acho que pediu até comprovante de residência. Eu não tô nem brincando. Na época pediu isso. Então não é como se, tipo assim, a criança fosse clicar um botão e entrasse automaticamente o cartão. Não é assim que funciona, tá, senhor Felka? Eu acho que, mano, sinceramente o Felka ele não parou nem pra pesquisar como que são feitas as transações dentro de jogos.
É isso que o vídeo dele me passa a sensação, né? Bom, e por último lugar, desculpa a todos os criadores dessa lei e a todos que são a favor dessa lei de como ela está e concordam com eles de olhos fechados, mas essa lei é muito mal feita e preguiçosa. Não sei se é porque ela foi feita às pressas, mas enfim, ela é muito ruim. Eu não falo de ruim no que, tipo assim, ela proibiria, saca? Eu falo de ruim no quesito de como ela faz isso e da maneira que ela faz isso e das coisas que ela faz isso. Cara, vocês realmente pararam pra pensar e realmente ver como funciona uma comunidade de certo jogo? Não, pelo visto não mesmo, né? Cara, os danos que isso pode causar pra quem é criador do jogo, seja ele o do Brawl Stars, que são muitos e que inclusive eu tenho contato com alguns que eu vejo, acompanho, enfim, todos eles estão bem preocupados com essa parada. Para quem é criador de conteúdo de diversos vídeos que a plataforma pode entender como infantil, cara, pode ser muitos danos, tipo assim, talvez até inimensuráveis, incontáveis os danos que isso pode causar pra rapaziada que vive disso. Cara, já imaginou como que tá a cabeça de uma pessoa que, tipo assim, ela tá gravando, sei lá, vídeo de Brawl Stars jogando de boinha, sem xingar esses youtubers que são mais pé no chão, que não perdem tanta cabeça. Eu não sou um desses casos, mas enfim. Cara, imagina pro cara que ele faz um conteúdo tal, até às vezes ele se força a ser tão infantilizado, sem reclamar, ou às vezes sem deixar de escapar um palavrãozinho, e aí ele vê o jogo dele ser proibido para diversas pessoas, o jogo que ele faz o conteúdo no caso, porque se um jogo ele é maior de idade, se um jogo ele só é liberado para as pessoas que têm 18 anos, os conteúdos referentes a ele também será, rapaziada. Ou você acha que o Brawl Stars, os conteúdos sobre Brawl Stars talvez não seja banido do YouTube Kids? Ou até toma restrição de idade no YouTube normal? Os vídeos, sei lá, abrindo caixa, já que esse é o problema da lei. Cara, é foda você pensar nessa parada. E sinceramente, isso abre brecha pra gente ser deixado, falando como jogador de Brawl Stars, ser deixado de vários, não só a gente, mas esses eventos mundiais que tem no LoL, que tem no Brawl Stars, que tem no Roblox. É capaz do público brasileiro ser deixado de lado, rapaziada, por causa disso. Então uma coisa que, tipo assim, eu sinto que não foi levado em conta. Se realmente foi visto, não foi levado em conta, foi jogado pra merda. E, cara, é uma parada muito escrota, mano, na moral. Fora que eu sinto, de verdade, que essa lei, ela não tá sendo útil para que realmente é nociva para as crianças. Cara, eu posso falar com toda a clareza do mundo. Nunca foi tão comum e frequente bots de conteúdo de adulto no Twitter ou no X, como preferir. Eu infelizmente uso aquela bosta porque eu gosto de ficar a par das notícias por lá, por mais que eu acho que não é um método muito confiável, mas tem várias coisas. Às vezes um youtuber que eu gosto, um influenciador, faz alguma coisa, algum comunicado e tal, é mais fácil e tal. Fora que tem as trends, são bem legais, então eu acabo ficando por lá às vezes. Cara, parece que aumentou em, tipo assim, 100%. Se você tá rolando assim a trend, sei lá, o feed, e apareceu uma parada lá que você não queria ver, que você não pesquisou, mas que felizmente aparece, e não só de conteúdo mais de 18 anos referente a coisas libidinosas, né? Mas sim coisas realmente perturbadoras e até, mano, bem Five Nights at Freddy's 4 da ideia. Eu vou falar assim pro YouTube não cair o vídeo. E eu tô vendo que, cara, tem gente falando que os sites para adultos continuam a mesma coisa, não mudou nada. No Twitter piorou. Cara, diversos golpes. Cara, Instagram também. Cara, é uma parada muito perturbadora, muito bizarra. Que a lei para o que ela tá sendo feita, porque ela foi feita, não tá acontecendo. Muitas pessoas podem falar, mas o chat do Roblox, igual o Felca falou. Eu vou ser bem sincero, eu não tenho contato com o Roblox. Se eu instalei o Roblox algumas vezes, para gravar um vídeo ou outro e desinstalar, eu não jogo Roblox. Mas assim,
O Brawl Stars, se você não tiver 16 anos, se eu não me engano, você não tem acesso ao chat do jogo. Fora que ela tem censura beça, né? Você não pode xingar, você não pode falar nenhuma palavra que seja de teor, de insultar uma pessoa, entre outras coisas. Então acho que assim, se você dá uma parada assim pra empresa, fala assim, ó, pra você não ser taxada como maior de 18 anos e ter diversas consequências, vocês podem mudar essas coisas aqui no jogo, tá ligado? Não, do dia pra noite Brawl Stars virou 18 anos, Mario Kart, LOL, caralho. Mano, fora que diversas coisas, tem uma parada bizarra aqui também, agora eu vi que os iPhones, isso mesmo, se você tiver iPhone e ser menor de idade e não fazer uma verificação de vídeo, aparentemente o seu telefone vai ficar bloqueado. Real, cara, a parada do LoL, eu vi que tem um garoto que ele manda muito bem mesmo no LoL, e que ele tava no profissional, né? Ele era bem avançado e agora ele não pode mais continuar, porque ele não pode jogar, tá ligado? Ele não pode jogar mais, então ele tem que largar a vida que ele tava fazendo, é uma carreira que ele tava fazendo, porque um jogo, o LoL, aparentemente é nocivo pra idade dele. Então se ele estiver no Brasil ainda, ele não pode jogar mais. Não pode dar sequência na sua carreira, mano. Isso é muito esquisito, cara. E também, tem uma parada que eu vi, e eu vou falar aqui. Eu não sei se é real, tá? Eu vi um Twitter sobre isso. É que o YouTube agora, por meio da atividade da conta do telespectador, da atividade que tiver, né? Do que é assistido, mesmo se tiver marcado que não é infantil, o YouTube vai meter que tu é infantil, vai te dar um chutão lá pro YouTube Kids. É, filho, vai te tacar uma restrição. Eu fico pensando, vira e mexe, eu gosto de fazer vídeos sobre desenhos. Eu fiz um vídeo sobre os Trash Packs, que são brinquedos que são destinados à criança, recentemente. Para isso eu precisei, quando eu vou fazer um vídeo de review de algum desenho, eu preciso ver episódios. Se eu vou fazer um vídeo de review de algum brinquedo, eu preciso ver propagandas, eu preciso ver unboxing de brinquedos. Se o YouTube qualquer dia desse me falar, eu sou criança, me manda pro outro YouTube, eu bloqueio meu acesso ao YouTube, como é que faz? Assim, eu podia ficar aqui o dia inteiro falando pontos que essa parada pode atrapalhar, mas eu não vou me delongar bastante. Cara, o Felca no vídeo dele, ele fala coisas que ao meu ver não são tão importantes, como o perigo dos cassinos online e do tigrinho, tanto que ele fez a parada de comparar a caixa do Brawl Stars com... Não é nem a caixa do Brawl Stars que ele mostra de fundo, mas enfim, com o tigrinho, mas com todo respeito, e que talvez todo mundo tava falando isso também, né? Cara, o Felca, quem é ele? Um contratado pela Rede Globo, que transmite a todo momento comerciais de bet, que você não consegue mais ver um jogo sem sequer escutar a palavra betano no mínimo umas 15 vezes. Quem é Sr. Felca para falar na fila do pão? Exatamente. Eu acho que tem paradas, sim, tem que ter uma parada de acompanhamento dessas bets. Sim, acho que toda pessoa tinha que ter esse acompanhamento, porque é uma parada que vicia, realmente dá um vício. Mas, na minha opinião, enquanto tem pessoas, predadores nessa internet, querendo fazer coisas ruins com as menores de idade, eu acho que isso merece muito mais atenção do que bets. Não tirando a seriedade que o outro assunto tem, que são os bets. Mas, a meu ver, são mais importantes as proteções das crianças nessa plataforma, nessas webs, do que bet. Porque, querendo ou não, a bet você vai atrás. Você é mascarado nisso. Influenciadores acabam fazendo com que você veja que aquilo ali é um futuro pra você e você entra porque você quer. Essas paradas, assim como o vídeo do Felca, você sendo uma criança, você tem um risco disso acontecer num comentário. Entende a seriedade dessa porra e quão doentio esse caralho? Um comentário de um vídeo infantil é uma corrente de GIF
para levar para contas que compartilham essa porra desse conteúdo de filho da puta? Vocês estão entendendo a porra da seriedade que é isso? Então enquanto vocês estão censurando Roblox, caralho, tão de sacanagem? Porra, tirando a opção de comprar caixinha no Brawl Stars, que porra é essa? Isso aqui, isso é uma piada, só pode, né? Sinceramente, o real motivo dessa lei ser criada me deixa extremamente decepcionado e talvez até irritado, como vocês estão vendo aí, né? O real motivo dessa lei existir é que os pais de um tempo pra cá eles se tornaram extremamente inúteis e incompetentes. Cara, não são todos os pais, mas infelizmente uns 80% deles estão nessa merda dessa situação que tá hoje. Cara, pra eles é muito mais importante ficar igual habitolados em casa, pensando em quem vai ser o eliminado da semana do BBB, ou pra que bar eles vão na sexta-feira pra gastar o Bolsa Família e ver o jogo do Timão. Cara, pra eles é muito mais fácil largar o filho ou a filha largado no telefone, sem supervisão nenhuma, enquanto eles curtem a vida como menores de idade, como se fosse adolescente. Enquanto o problema aparece, ou a criança, sei lá, começa a demonstrar comportamentos que não eram comuns, é muito mais fácil pra esses merdas eles botarem a culpa num jogo que o filho joga, no YouTube que a criança acompanha, ou até mesmo falar que são os poucos amigos que a filha ou o filho tem são má companhias, e que sendo que os culpados estão em casa do lado. Cara, até me perco no fim da parada aqui, mano, porque, mano, eu escuto, eu vejo na internet, cara, o tanto de adolescente que aparece em trend do TikTok, trend de Instagram, mostrando, cara, é pai e mãe que não sabe, tipo, o que a criança vê no telefone, tá ligado? Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, é só com o telefone que ele fica quietinho. Porra, às vezes eu vejo bebê, mané, neném, criança pequena, de menos de 1 ano. A criança segura o telefone melhor do que eu. Às vezes eu tô com o telefone na mão, o telefone cai na minha cara, eu deixo o telefone cair, o telefone sai voando. A criança segura o telefone como se estivesse segurando uma barra de ouro. Mexe, só falta botar um vídeo pra criança editar, ela edita melhor do que eu. Cara, eu tenho um pensamento que, graças a Deus, eu tenho visto que também muitos jovens estão tendo, é que se você não tem tempo, condições, paciência, ser um adulto funcional ou um psicológico bom para educar uma criança e ter o melhor, querer ter uma criança, né? Porque se você não vigia o que teu filho tá vendo, se você não liga pro bem-estar dele, tu é uma pessoa tão relaxada ao ponto de você deixar o teu filho de canto, tua filha, e não ver o que tá acontecendo. Cara, não quer ter filho, não tem essas paradas que eu falei, não tenha, é simples. Se você acha difícil entender uma criança, perguntar tal, investigar se a criança for muito pequena, o que tá acontecendo, que parada tá acontecendo, tal. Não tem filho. Mano, existem inúmeros métodos contraceptivos de graça, no posto, na esquina de casa. Ou melhor, eu trabalho em farmácia, meu nobre, uma caixinha de anticoncepcional não é mais de 50 conto. Meu irmão, tira 50 conto da cachaça e compra um anticoncepcional. Simples. Ou pega no posto, sei lá, mano. Aí a gente tem que ficar vendo, o Estado tem que intervir com essas paradas, porque acaba recaindo e esses pais incompetentes saem de casa pra ficar falando essas merda, pra falar, ah, é a culpa de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é de tal jogo, tal parada. Isso acaba no Estado, porque os pais fazem denúncia e o Estado acaba vendo, tem que intervir nessa parada e criar essas leis às pressas que acabaram saindo desse jeito aí que eu falei. E tá pior, com certeza tá pior. É porque esse roteiro que eu fiz aqui, essa paradinha aqui que eu fiz, essa colinha, tá desatualizado. Já tem uns 4, 5 dias que isso aqui tá feito. Provavelmente o estrago tá maior. Cara, aí eu tenho que ver o Estado perdendo o tempo dele fazendo essa parada, enquanto tem num país como o Brasil pessoa caçando lixo pra comer, mano. Assim, na lata, assim, no portão. O hospital sem médico, sem remédio. Cara, esse dia eu fui na UPA, uma UPA de referência. Mas eu fiquei 4 horas pra ser atendido. O médico não passou um exame. Você tem noção que isso? Acho que de tanta gente que tava na UPA, porque não tem médico. Ou pior, tem as mesmas crianças que a lei quer proteger, que essa lei, entre aspas, quer proteger os menores de idade, sem frequentar uma escola.
Por quê? Porque se você olhar, tá no sinal vendendo bala pra ajudar em casa. Por quê? Porque tem que trabalhar, mano. Aí a criança perde a fase da vida dela da infância, não estuda, fica com a educação atrasada, enquanto o Estado tem que ficar fazendo papel de pai e mãe, já que os adultos, entre aspas, que estão em casa, não fazem o papel de pai. Ou melhor, fazem o papel da criança, tá ligado? Esses pais, eles gostam muito de tirar foto. Meu presente de Deus, um telefone. Aí joga a criança de lado. Cara, isso é ridículo, cara. Eu nunca cheguei ao ponto de ver o Estado tem que intervir dentro de casa porque papai e mamãe não conseguem pegar o telefone da mão da criança e ver o que ela tá vendo. E essa é a realidade desse Brasil, mano. É foda. Eu acho que esse foi o vídeo. Essa foi a minha opinião. Novamente, sou totalmente a favor de leis e projetos para acabar de vez com essa presença desses vermes que ficam caçando, sendo predadores de menores de idade na internet. Sério, eu não aguento mais ter que ver notícia de que tal pessoa, tal influenciador, tal pessoa foi pega fazendo essas merdas. Esses relatos perturbadores que cada vez estão sendo mais frequentes, infelizmente. Cara, todo mês é uma notícia nova que fulano de influenciador foi pego fazendo essas paradas. Eu espero do fundo do meu coração que um dia essa porra acabe, que tenha realmente um acompanhamento, uma lei que proíba mesmo essa porra, de que corte mesmo mal pela raiz, porque na moral, não aguento mais, de verdade. Espero que todos que foram pegos fazendo isso sejam jogados atrás das grades e apodreçam. Eu desejo também, do fundo do meu coração, que essa lei ela passe por revisões e que se torne realmente funcional para os fins que ela foi criada, né? Porque é uma lei que ela tem um motivo nobre, tem um motivo bom, um motivo que graças a Deus finalmente estão dando atenção desses problemas que estão desde o começo da internet, desses problemas com as crianças que frequentam a web, essa internet. Eu estou feliz que esses assuntos estão furando bolha, estão indo para jornal, estão indo na televisão, mas pela maneira que elas estão sendo feitas, mano, não tá dando. As crianças continuam expostas, as paradas que realmente atraem não estão sendo verificadas e as coisas que não tem nada a ver com isso estão tomando no cu. Então esse foi o vídeo, rapaziada. Se vocês gostaram, se vocês concordam com a minha opinião, se vocês discordam de alguma parte, ou se você discorda totalmente, eu vou gostar de ler o seu comentário. Deixa aí nos comentários o que você achou. Novamente, perdão se em algum momento do vídeo eu acabei xingando ou perdendo demais a linha. É porque é um assunto que me irrita, é um assunto que eu tô vendo que tá sendo tratado como um pouco caso. Isso realmente me irrita do fundo da alma, mané. Isso me irrita profundamente. Então foi isso, valeu rapaziada, até os próximos vídeos. O meu canal, para você que é aqui de paraquedas, não é sobre opinião, não é sobre polêmica, não é sobre treta. Meu canal é sobre review, é sobre conteúdos que eu gosto de fazer. Então se você se inscrever nesse canal procurando sempre ter essas opiniões, infelizmente está no lugar errado. Então foi isso, valeu rapaziada, fui.